Boa tarde. A gente vai iniciar agora o trabalho que a gente fez, baseado no artigo Estágio e Docência e Diferentes Concepções, de Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro Lucena Lima. O meu grupo é formado por mim, Lucas Melo e Anne Kessia Barbosa. E a gente tentou organizar esse trabalho de acordo com os capítulos do artigo, né? Então, cada capítulo do artigo seria um slide, ok? Primeira coisa que a gente tem é um resumo, né? Sobre o que se trata esse artigo. Esse artigo, ele tenta discutir a formação de professores partindo da relação entre a teoria e a prática que se fazem presente nas atividades de estágio, né? E o artigo propõe algumas soluções para superar essa dicotomia entre o estágio e a teoria. Agora a gente vai para a próxima parte, que são as considerações iniciais. A primeira coisa que a gente começa a entender é que o estágio ele também se constitui como campo de conhecimento. Não é? O estágio ele não é só a parte prática dos cursos de educação, de docência. O estágio, para além da parte prática, do conhecimento prático que a natureza dele se propõe, ele também se constitui também como um campo de conhecimento. E esse campo de conhecimento ele é produzido através da interação dos cursos de formação, o meio social na qual essas práticas educativas estão inseridas e também essa relação, essa conexão que o estágio e esse meio social têm com as outras matérias, tanto teóricas, que os cursos oferecem. E nesse sentido, o estágio pode se constituir como atividade de pesquisa. O estágio sempre foi visto como uma parte prática dos cursos, né? Mas o texto traz algumas citações de alunos, né, de cursos de formação para professores, e esses alunos falam, por exemplo, que na prática a teoria é outra. Né? Embora o estágio seja a parte prática do curso, é como se os alunos não se sentissem supridos com a quantidade de estágio que eles têm. A gente tem as disciplinas teóricas nos cursos, né? E o texto fala que essas disciplinas, elas funcionam mais como um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem qualquer ligação com a função prática que o professor ou docente vai desenvolver no seu trabalho, e também sem qualquer ligação umas com as outras, né? O texto, inclusive, diz que a gente nem pode denominar essas disciplinas de teorias, né? Elas constituem apenas saberes disciplinares no curso de formação, que não estão muito vinculados com a atuação do profissional nos seus futuros trabalhos. Não é? E nesse sentido, eles meio que tomam muito tempo do curso, né? Muito do desenvolvimento do curso, né? Muito do total do curso e deixa pouca coisa para a parte prática. E o texto também traz alguns questionamentos acerca do estágio e da função do profissional docente. Não é? Eu vou citar esses questionamentos da forma como estão no texto, né? Que é o que significa ser profissional, o que profissional se quer formar, qual a contribuição da área na construção da sociedade humana, de suas relações e suas estruturas de poder e de dominação, quais os nexos com o conhecimento científico produzido e em produção, né? Essas são questões que muitas vezes não são levantadas durante o curso de formação de professores, né? As disciplinas, os conteúdos, os objetivos, os métodos das disciplinas teóricas simplesmente ignoram essas questões.
O texto também fala que essa contraposição entre teoria e prática não é só semântica, né? A gente tem espaços desiguais de poder na estrutura curricular. Não é como eu disse anteriormente. A gente tem muito tempo de teoria ao longo do curso e pouco tempo de prática. E isso acaba fazendo que a gente se sinta desfalcado quando a gente vai para a atividade prática, né? Quando a gente sai do curso e vai realmente exercer a função. E por último, nessa primeira parte, o texto fala sobre uma nova perspectiva do estágio, não só como um conceito prático, né? Não só como uma ação prática, mas também como criador de, de uma investigação. O estágio ele pode funcionar também como criador de teoria, como um campo no qual a gente consegue investigar, que a gente consegue pesquisar. Né? A gente entendendo o que acontece naquele âmbito do estágio, a gente consegue investigar o que está acontecendo ali e criar também conteúdo teórico a partir disso. Né? E para isso, o texto fala que a gente precisa entender um pouco do conceito de teoria, o conceito de pesquisa, né? E a gente também precisa fazer uma reflexão sobre o que acontece nas escolas, o que os professores estão fazendo e qual é a situação desses alunos inseridos socialmente. Dando continuidade aqui à apresentação, as autoras elas comentam, né, elas dissertam sobre alguns pontos em relação ao estágio, né, a essa prática do estágio. Primeiro, a prática como imitação de modelos. Bem, o que é que acontece? Os professores, eles estudam modelos já produzidos, já publicados, e aplicam em uma sala de aula específica. Eles não entendem a realidade daquela sala de aula, não levam em conta o conhecimento prévio do aluno, quais as necessidades daquela sala de aula em específico. O que acontece? Os professores geralmente pegam modelos já produzidos, modelos, né, de modelos teóricos para ensinar, para lecionar em sala de aula e aplicam em uma sala de aula sem entender todo o contexto social em que aquela turma está inserida. O modo de aprender a profissão conforme a perspectiva da imitação será a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, da reelaboração dos modelos existentes na prática, consagrados como bons. Então, eles pegam esses modelos já produzidos, que a comunidade acadêmica, o meio acadêmico diz que é um modelo ideal, e aplicam na sala de aula sem entender a realidade, né? O pressuposto dessa concepção é o de que a realidade do ensino é imutável. Os alunos que frequentam a escola também o são. Bem, o ideal, né, seria mudar um pouco, né, alterar a forma desse modelo, porque é necessário entender as necessidades daquela turma em específico. Pode ser que aquele modelo não funcione com determinada turma, mas com outra turma sim. Então é preciso fazer alterações no modelo, né? O que acontece é essa imitação de pegar modelos já existentes e aplicar numa sala de aula. Nessa perspectiva, o estágio reduz-se a observar os professores em aula e a imitar esses modelos, sem proceder a uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino se processa. Então, o estagiário geralmente ele percebe, né, a atuação do professor dentro da sala de aula e tende a reproduzir aquele mesmo modelo em diversos contextos, diversas turmas diferentes. Bem, além de existir nessa imitação em seguir modelos já feitos, já produzidos, em só reproduzir, há também outro problema em relação ao estágio e à prática docente, que é o seguinte: a prática como instrumentalização técnica. A prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão pode reforçar a ilusão de que é uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática. Bem, muitos docentes, né, vão para o estágio, observam o comportamento, as atitudes, as atividades, todo aquele fazer docente do professor dentro de sala de aula e meio que elaboram técnicas de como ensinar. Só que essas técnicas que ele observa não são baseadas
em um conhecimento científico, em teorias propriamente ditas, apenas na observação. Muitos fazem isso, que é o quê? Observar atitudes, comportamentos do professor e levar aquilo para o seu fazer docente. Só que é necessário não apenas fazer observações, mas basear, né, todo o comportamento, toda a própria atitude como professor deve ser embasada em teorias sobre ensino, sobre a docência, o fazer docente. Nessa perspectiva, a atividade de estágio fica reduzida à hora da prática, ao como fazer, as técnicas a serem empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de habilidades específicas do manejo de classe, ao preenchimento de fichas de observação, diagramas e fluxogramas. Bem, fica uma coisa bem mecânica, na verdade, né? Essa coisa de preencher ficha sempre, fazer observação, diagrama, fluxograma, e não ter uma base teórica fixa, firme, para ensinar, né? Para construir esse embasamento do professor que o professor deve ter. Bom, a gente precisa entender um pouco sobre teoria e prática também, né? A autora, ela tem como no artigo tem esse título. Ela enfoca a teoria e prática. Nós, docentes, não devemos fazer essa separação entre teoria e prática. Teoria e prática, elas precisam andar juntas para o fazer docente ele realmente se efetivar. O que é que acontece muitas vezes é que muitos docentes enfocam mais na teoria, né? A gente entende bastante sobre teoria, estuda sempre como ensinar só naquele lado da teoria. E na prática fica um pouco isolada, se resumindo a um pequeno momento de estágio, né, no final do curso. Só que a gente precisa enfocar e entender que tanto a teoria como a prática são bastante importantes nesse processo de se tornar professor. Elas precisam andar juntas e se relacionar, tem sempre ter conhecimento teórico e o conhecimento técnico da prática, né? E ter essa prática embasada em conhecimento teórico. A dissociação entre teoria e prática resulta em um empobrecimento das práticas nas escolas, né? Não se pode separar esses dois conceitos, essas duas definições, né, no fazer docente. A ação docente como prática social. A gente já viu na sociologia o que é uma prática social, né? E a ação docente é uma prática social porque ela tem o poder de mudar a realidade de uma determinada comunidade. Vamos aqui ver esse outro ponto, que é o conceito de prática e ação. É preciso compreender a imbricação entre sujeitos e instituições. Bem, a prática ela é institucionalizada, vamos dizer que ela é mais ampla. Vou fazer uma citação aqui. Para Sacristan, né, que eu botou aqui em 1999, a prática é institucionalizada. São as formas de educar que ocorrem em diferentes contextos institucionalizados, configurando a cultura e a tradição das instituições. Enquanto que a ação, segundo ainda Sacristan, acho que é assim que pronuncia, ela se refere aos sujeitos, seus modos de agir e pensar, seus valores e seus compromissos, suas opções, seus desejos e vontade. Então, a prática ela é algo mais amplo, né, voltada à instituição, como ele mencionou aqui, configurando a cultura e a tradição das instituições, e a ação é mais relacionada aos sujeitos, suas vontades. Vamos ver aqui. A ação pedagógica, definida como as atividades que os professores realizam no coletivo escolar, supondo o desenvolvimento de certas atividades materiais, orientadas e estruturadas. Eu estou lecando alguns conceitos, né, que nessa parte aqui do desenvolvimento, que as autoras elas falam, que é conceito de prática, que são mais voltadas às instituições, a ação, que se refere aos sujeitos, e a ação pedagógica. Finalizando aqui essa parte de teoria e prática. O estágio então compete possibilitar que os futuros professores se apropriem da compreensão dessa complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticadas por seus profissionais como possibilidade de se prepararem para seu estágio de docência. Então, esse processo de ensinar, né, da docência, ele é muito complexo, envolve vários aspectos, do próprio professor em si, contexto de sala de aula, contexto que envolve a realidade dos alunos. Então, fazer docente é um processo complexo e a gente precisa entender assim,
várias definições e atitudes que a gente deve tomar em sala de aula, no estágio, nas observações que a gente tem que fazer, a gente tem que embasar, tudo isso. Então aqui, nessa quarta parte do texto, a gente tem o estágio superando a separação teoria e prática. E essa quarta parte ela é subdividida em duas seções, 4.1 e 4.2, né? Inicialmente, o texto fala sobre duas perspectivas de teoria e prática, né? Uma primeira perspectiva que foi produzida nos anos 90, e ela indica essa possibilidade do estágio ser definido como atividade teórica também, né? Que permite se aproximar e conhecer a realidade da função docente. E, mais recentemente, a gente também consegue entender o estágio como um horizonte de contribuições epistemológicas da prática e se diferenciar o conceito de ação, né, do conceito de prática. E então o estágio começa a ganhar solidez enquanto pesquisa. Essa primeira parte aqui, 4.1, né, o estágio, aproximação da realidade e atividade teórica, ele fala sobre essa primeira produção, né, dos anos 90, do estágio como atividade teórica. Aqui ela fala da relação teoria e prática, né? A gente tem que compreender essa relação e como isso possibilitou e tem iluminado as novas perspectivas na concepção do estágio. O estágio ele teria essa finalidade de aproximar o aluno da realidade na qual ele atuará, né? Então ele se afasta um pouco da compreensão que a gente tem de que o estágio seria apenas a parte prática do curso, né? Ele também tem a sua função teórica. Bom, a gente tem ainda os estágios burocratizados, né? Que a gente só faz fichas e faz observação, a gente tem uma aproximação deficiente da realidade. E aí a gente tem essa necessidade de um aprofundamento conceitual do estágio nas atividades que são realizadas, ok? Nesse sentido, é necessário que os professores e orientadores de estágios procedam de forma coletiva com seus alunos e com os estagiários, né, para que a gente consiga analisar de forma crítica o que está sendo produzido, né, na realidade e sob a luz das teorias. Aqui a gente conclui essa parte com a finalização aqui do texto, né? O estágio, nesse sentido, não é só uma atividade prática, como eu disse antes, mas ele também é uma atividade teórica, né? É uma atividade teórica instrumentalizadora da praxis docente, né? E é entendida também como uma atividade de transformação da realidade, uma vez que a gente pesquisa a realidade para que a gente consiga fazer modificações sobre ela. Nesse sentido, o estágio ele passa a ser uma atividade de diálogo, de conhecimento e de intervenção da realidade, né? A gente consegue, o estágio como uma atividade curricular, ele consegue verificar o que está sendo feito, né? O que está sendo praticado na realidade, e a gente consegue fazer uma reflexão sobre isso. Agora a gente vai para a última parte do texto. Essa parte eu subdividi em 2 slides, porque ela é muito grande. Assim, mais da metade do texto é só essa parte, né? Que é o estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio, né? Que é no segundo tipo de estágio, que é mais recente, que está sendo desenvolvido, que eu falei lá na parte 4. Aqui a gente fala da pesquisa no estágio, né?
o estágio como método de formação de estagiários para futuros professores, e ele se traduz nesse sentido pela mobilização de pesquisas que possam permitir a ampliação e a análise do contexto onde os estágios se realizam. E aí os estagiários também têm a possibilidade de se desenvolverem postura, habilidades, não só do fazer docente, mas também de pesquisador, de pesquisar a partir das situações que acontecem no estágio, né? E eles podem elaborar projetos, e até mesmo compreender e problematizar as situações que eles estão observando ali dentro do estágio. Aqui o texto fala sobre o professor, né? A função do professor. O professor como profissional reflexivo, né? Que valoriza os saberes da prática docente, e isso já faz uma referência a Schoen, né? Em contextos institucionais e capazes de produzir conhecimento. E também os professores como profissionais crítico-reflexivos, né? Que ele vai para além do amplo desenvolvimento da própria pesquisa, e possibilita o desenvolvimento de novas perspectivas. E aí o texto pergunta o que é o professor reflexivo e o que é o professor pesquisador, não é? A gente tem aqui o professor reflexivo, né? Aquele que valoriza a experiência da reflexão, né? O conhecimento tácito, uma formação profissional baseada numa epistemologia da prática, né? Na valorização da prática profissional como momento de construção de conhecimento também, momento de reflexão, né? E por meio da reflexão, da análise, da problematização da prática, é que se obtém o reconhecimento do conhecimento tácito, né? E que a gente vê presente nas soluções que os profissionais encontram no ato de ensinar. Seria basicamente aquele professor que recorre aos problemas, aos dilemas que ele encontra no fazer docente, e reflete sobre eles, desenvolve assim então um pensamento crítico reflexivo sobre o que acontece e consegue solucionar problemas ou apontar problemas, enfim, há um grande número de perspectivas. O professor pesquisador, então, ele é aquele professor que, para além de refletir acima das ações, né, da prática docente, ele também pesquisa, né? Ele cria bases para que a gente pesquise sobre a prática, sobre o que está acontecendo de prática. Então a gente tem uma prática refletida, né, que possibilita que respondamos a situações novas, situações de incerteza e de indefinição. Bom, nesse sentido, os professores pesquisam para conhecer, explicitar, explicar, né, resolver problemas, situações novas em sala de aula. Esses problemas, eles acontecem na atividade prática, eles não são muitas vezes descritos pelas matérias teóricas, e eles acontecem na atividade prática e a gente precisa ter uma solução para eles. Por isso que a gente começa a pesquisar sobre eles, a refletir sobre eles e posteriormente a pesquisar sobre eles para desenvolver o que está acontecendo ali, para que a gente entenda essas novas situações e que a gente consiga estar preparado para elas. Nesse sentido, o estágio ele não é apenas prático, a gente não vai lá só para praticar, a gente também tem que entender o que está acontecendo nesse campo prático. Essa linha de investigação, ela tem se formado, né, tem se estabelecido e tem dado reconhecimento ao professor, né, também como produtor de saberes, né, criador de novas pesquisas, né, e de uma epistemologia da prática docente.
capaz de conferir estatuto próprio de conhecimento ao desenvolvimento dos saberes docentes, como diz o texto. Bom, a partir daí a gente também entende que a gente precisa compreender qual é o papel da teoria, né, nesse campo. Bom, a teoria, ela serve para que a gente consiga entender o que está acontecendo, que a gente consiga refletir sobre o que está acontecendo e colocar essa reflexão de algum modo de forma útil para quem venha a conhecer esse trabalho, né? Para quem vai precisar. A gente considera também que a teoria e a prática são inseparáveis, né? E que a subjetividade do professor é um fator, né, que modifica essa prática, né? E não só a subjetividade do professor, mas também a cultura do aluno, a cultura na qual aquela instituição de ensino, aquele meio de ensino está inserida. E a gente tem que entender que tudo isso modifica a forma na qual a prática está sendo produzida e, consequentemente, também a teoria e a pesquisa. A gente sempre tem um diálogo do pessoal, né, do que o professor entende como prática, do que o professor entende como teoria, do desenvolvimento pessoal do professor, com a ação realizada por ele em sala de aula. O papel da teoria, então, seria oferecer aos professores uma perspectiva de análise, né, para que a gente consiga compreender os contextos históricos, sociais, culturais, né, a organização e até mesmo como os profissionais desenvolvem a atividade docente, né, para que a gente possa intervir e transformar essa atividade. Bom, esse processo ele é desenvolvido pela possibilidade da atividade de pesquisa, né? A gente pesquisa para que a gente consiga desenvolver esse processo. E para que a gente pesquise, a gente precisa ter noção de todos esses fatores que se fazem presentes na atividade docente, né? A gente precisa ter o conhecimento de que não é só a prática do professor, não é só o posicionamento do aluno, de que o conhecimento prévio do aluno é considerado, de que a cultura é considerada, que o desenvolvimento sociopolítico também é considerado. E a gente tem alguns limites da epistemologia prática, né? São eles de natureza política. Nesse ponto agora eu vou ler o texto, porque esses limites são dispostos aqui de forma bem pontual. Eu acho que eu não posso ser incoerente com o texto, então eu vou ler, né? Aqui os primeiros limites que são listados são de natureza política, né? Que o texto fala: quais são as condições que a escola pública oferece para espaços de reflexão coletiva e de pesquisa por seus profissionais? É possível criar e desenvolver uma cultura de análise nas escolas cujo corpo docente é rotativo? Que interesse os sistemas públicos que adotam políticas como práticas autoritárias e de desqualificação do corpo docente têm em investir na valorização e no desenvolvimento profissional dos professores, né? Então aqui a gente tem questões políticas bem reais e bem pontuais, né? Chegando a ser assim, meio desconfortáveis. Bom, a gente ainda considera outras limitações, né? Como a formação inicial dos professores, né? A falta de atividade teórica, de atividade prática e de atividade de pesquisa voltada para o estágio, né, que faz com que os professores às vezes tenham uma formação um pouco que deixa a desejar, né, e outros tipos de formação, como uma formação aligeirada, uma formação frágil, uma formação com essa dicotomia entre teoria e prática, né? E aí a gente também tem outros limites
que são de natureza teórico-metodológica. Novamente eu vou ler o texto, porque, como eu disse antes, eu acredito que eu devo ser coerente com o texto. Quais são as possibilidades efetivas de o professor pesquisar a prática? Quais aportes teóricos e metodológicos são necessários para que desenvolva pesquisas? Como as teorias são consideradas nessa perspectiva? A análise da prática está sendo realizada para além de si, criticamente, com critérios externos de validade do conhecimento produzido? A gente precisa identificar esses limites para que a gente consiga superar, né? E o estágio abre essa possibilidade para os professores, orientadores proporem essa mobilização de pesquisa e ampliar essa compreensão dessas situações vivenciadas na escola para os novos professores, né? Para as pessoas que estão se formando para serem professores. Agora eu vou para o próximo slide. Não, só um instante. Continuo nesse. Bom, a gente também tem que tentar organizar e operacionar a ideia do professor reflexivo e pesquisador. E esse é um dos grandes desafios da proposta curricular nos cursos de magistério e dos planos de ensino dos professores. Agora aqui o outro slide, eu continuo nessa mesma parte, tá? Só que com mais tópicos, porque como eu disse anteriormente, essa parte é bem longa, né? Bom, aqui a gente tem orientações aos professores orientadores, né, para que eles consigam desenvolver essa prática de reflexão. Um questionamento que a gente pode fazer aos professores orientadores é que tipo de reflexão eles estão realizando, né? Se essas reflexões incorporam um processo de consciência das implicações sociais, econômicas e políticas da atividade de ensinar. E que condições os professores têm para que eles reflitam e para que pesquisem, né? Alguns autores têm falado sobre um possível praticismo decorrente, né, dessa falta, dessas dificuldades que a gente tem para que a gente consiga teorizar e pesquisar, né? E de um individualismo, né? Não há uma coletividade, um desenvolvimento dos professores com outros professores ou de matérias distintas, né? E que essa reflexão gira em torno da própria prática, né? E que o professor não pode agir assim, ele tem que entender que o processo de ensinar é um processo com vários fatores, ele é só um desses fatores dentro disso. Bom, e aqui a gente vai para os últimos 3 tópicos, né? O primeiro fala sobre como o estágio deixa de ser um integrante curricular, né? Para ser parte importante do currículo, ele permeia as outras disciplinas, ele permeia os outros espaços e conversa com todas elas. O estágio não é só o componente prático. O estágio também desenvolve funções e experiências dentro do processo cognitivo do estagiário, né, como o estudo, a análise, a problematização, a reflexão e proposições de soluções a situações de ensinar. Ou também aprender a elaborar, ensinar, executar e avaliar projetos de ensino, não apenas dentro da sala de aula, mas em outros âmbitos dentro da escola. Okay? É muito importante desenvolver os futuros professores nesse sentido. E por último, o texto fala sobre como a função docente é algo coletivo, né? E o estágio prepara o docente para essa função de coletividade, né? A prática que o professor tem dentro da sala de aula não é o único fator que é considerado dentro do ensino, da prática do ensino. Oh, meu Deus, desculpa, eu maximizei aqui. Mas enfim, eu posso maximizar aqui também. O texto também fala sobre a forma como os professores devem pensar e analisar, refletir sobre as suas ações, as suas práticas, né, dentro das instituições.
e lançar luz a novos aspectos, novas situações que acontecem dentro do contexto educacional, né? E também se alimentar, né? Se beber da fonte de outros teóricos, de pessoas que pensam sobre o fazer docente e que podem ajudar também o professor. O próprio texto fala que esse é um caminho utópico, mas a gente tenta sempre desenvolver da melhor forma. Muito obrigado pelo tempo de vocês.